pessoal, vamos lá para o nosso terceiro módulo. Bom, nós já falamos um pouquinho a respeito, né, do que é qualidade para módulos, definimos alguns termos aí, iniciais, falamos um pouco das normas, e agora a gente vai desdobrar principalmente o que vem na norma 25010 sobre os pilares da qualidade e como é que a gente vai aplicar isso aí no nosso processo no dia a dia. A ideia é que a gente consiga tangibilizar o que está lá, dentro das teorias, para o nosso dia a dia, para a nossa prática. E é interessante a gente sempre fazer essa associação, porque quando a gente começa algo que nos é muito abstrato, que nos é muito distante, a gente não se engaja nesse processo. Então, como parte do engajamento, é importante a gente entender qual a importância disso para a nossa vida, para a nossa empresa e como é que a gente trabalha com isso. Vamos lá. A primeira coisa, né, um dos primeiros pilares aí da qualidade que a gente vai trabalhar é a adequação funcional. O que é adequação funcional? Essa característica representa o grau que um produto ou sistema fornece as funções que atendem às necessidades declaradas e implícitas quando usadas sob condições específicas. Essa característica é composta pelas seguintes subcaracterísticas: completude funcional, o grau em que um conjunto de funções cobre todas as tarefas especificadas e objetivos do usuário, correção funcional, o grau em que um produto ou sistema fornece os resultados corretos com o grau de precisão necessária, e a adequação funcional, o grau em que as funções facilitam a realização das tarefas e objetivos específicos. Isso aqui, gente, tem tudo a ver com o que o cliente está pedindo. Quando ele vira para a gente e fala assim, olha, eu estou querendo um sistema que faça cadastro de cliente, que cadastre as compras e que emita nota fiscal, que registre no portal e que imprima para mim. O que ele está me falando? Ele está trazendo para mim uma série de requisitos e requisitos funcionais. São coisas que o sistema precisa fazer. Quando a gente está falando de completude funcional, a gente está dizendo o seguinte, olha, dentro desse conjunto de processos, essas histórias, essa jornada que o cliente nos pediu, como que nós vamos entregar esse conjunto de coisas para ele? Está funcionando? Está tudo colocado de acordo com o que ele pediu? A gente cobriu tudo o que ele pediu? Não adianta, por exemplo, eu fazer um sistema de emissão de nota fiscal se eu não consigo cadastrar o cliente de forma adequada. Então, ele precisa estar completo, ele precisa estar único. Por outro lado também, a maneira como o sistema vai fazer isso aí precisa ser observado, que é a correção funcional. Não é só o que eu estou entregando, mas em quais condições aquilo está sendo entregue. Beleza, preciso cadastrar cliente. Está cadastrando, mas ele não valida o CPF. Está indo com o CPF inválido. Então, é o seguinte, o meu sistema não está produzindo o resultado correto com o grau de precisão que o cliente nos pediu. Então, eu não estou observando a correção funcional. Além de eu entregar o conjunto precisa funcionar. E, por fim, ele precisa ser adequado. Porque o que acontece? Olha, tá aqui, ó, seu sistema está funcionando, você consegue cadastrar a nota fiscal, ele está aqui, você entra com o CPF, só que você tem que entrar em 500 telas, você tem que digitar não sei o quê, você tem que seguir uma receita de bolo, porque senão você não consegue fazer. Não. O sistema precisa ser fácil, simples e adequado. Ele precisa funcionar de acordo com o que o cliente está pedindo. Nada mais, nada menos. Foco na função, foco no que o cliente quer, foco na maneira em que a gente está entregando. Então, esse é o nosso primeiro pilar. Já o segundo pilar vai falar de eficiência do desempenho. O que isso quer dizer? Vamos lá. Essa característica representa o desempenho em relação à quantidade de recursos utilizados nas condições estabelecidas. Essa característica é composta pelas seguintes subcaracterísticas: comportamento de tempo, grau em que os tempos de resposta e processamento e as taxas de rendimento de um produto ou sistema ao executar as suas funções atendem aos requisitos. Segundo, utilização de recursos, grau em que as quantidades e tipos de recursos usados por um produto ou sistema ao executar as suas funções atendem aos requisitos. Terceiro, capacidade, grau em que os limites máximos de um parâmetro de produto ou sistema atendem aos requisitos. Isso é uma coisa que não tem a ver com o que o cliente está pedindo, mas muito a ver com o que a gente conversa com o cliente. Lembre-se, nós somos os analistas de sistemas. É claro que o cliente ele sabe em quanto tempo ele precisa que o cadastro dele funcione e dê resposta de acordo com a necessidade de uso dele
dentro da realidade, dentro do processo, dentro da vida real das condições materiais. Contudo, quem tem que puxar isso e levantar somos nós. Esse requisito aqui, que é um requisito de qualidade não funcional, ele tem muito a ver com a maneira como a gente enxerga um sistema. Quando o cliente clica, por exemplo, no aplicativo para consultar as notas fiscais de um determinado usuário ou cliente dele, ele espera ver aquilo ali rápido. Essa palavrinha rápida, ela é muito abstrata, porque ela é muito relativa. Depende muito do tipo de sistema, do ambiente, de onde que você está utilizando. Para que isso não ocorra, é importante da gente definir o que o cliente espera como tempo. Qual que é o tempo de resposta, o tempo de processamento que ele está pensando em cada momento crítico do sistema. Precisa ser em tudo? Não. Existem alguns tempos que são padrões, que ao longo do processo a gente vai definir. Mas existem processos que são mais cruciais para o nosso cliente. Então é importante que ele tenha em mente o quanto tempo aquilo vai gastar. Qual que é aquela expectativa? Não existe rápido ou lento. Existe adequado ou não em termos de grau de tempo que a gente levanta. A mesma coisa serve para os recursos do sistema. Qual a quantidade que eu vou usar, por exemplo, do armazenamento de um telefone celular na hora que eu estiver tirando foto para subir num sistema de perícia de veículo, por exemplo? Eu preciso saber disso. Por quê? Os recursos não são infinitos, eles são finitos. E lembrem-se que recurso gasta dinheiro também. Eventualmente, o cliente, o usuário do meu cliente lá, o cliente do meu cliente, ele vai precisar ter um telefone celular, por exemplo, para poder armazenar as informações. Qual que é o componente que ele vai ter para fazer isso? Quanto que vai custar isso? É preciso definir, porque na hora que a gente for entregar o produto ele tem que ter uma especificação técnica que diga isso. Além disso, tudo isso precisa ser parametrizado, tudo isso precisa ser colocado em números. Quais são as capacidades máximas de um sistema para que isso aconteça? Isso precisa ser delimitado, precisa ser acordado e precisa ser informado durante o uso. Então, essa é a eficiência de desempenho que é muito importante a gente observar. E lembrem-se, isso é muito responsabilidade nossa. A gente precisa levantar isso tudo com o cliente enquanto a gente estiver refinando o escopo dele, porque fatalmente ele não vai pensar nisso. A gente precisa puxar. Outro componente que nós vamos olhar também é a compatibilidade. E por sermos nós uma fábrica aqui de mobile, é muito importante a gente pensar nisso. Por quê? Porque isso aqui tem muito a ver não só com a parte de programação, mas tem a ver também com a parte estrutural do sistema. Vamos lá? O que é a compatibilidade? É grau em que um produto, sistema ou componente pode trocar informações com outros produtos, sistemas ou componentes e ou desempenhar as suas funções necessárias enquanto compartilha o mesmo ambiente de hardware ou software. Essa característica é composta pelas seguintes subcaracterísticas. Coexistência. Grau em que um produto pode desempenhar suas funções requeridas de forma eficiente enquanto compartilha um ambiente e recursos comuns com outros produtos, sem impacto prejudicial em qualquer outro produto. Interoperabilidade. Grau em que dois ou mais sistemas, produtos ou componentes podem trocar informações e usar as informações que foram trocadas. Trocando em miúdos, por que isso aqui é muito importante na área de sistemas e por que isso é particularmente importante na área de mobile? Bom, porque o mobile ele é um portal para o mundo. O app ele vive dentro de um aparelho onde rodam outros aplicativos, onde você tem todo um conjunto de coisas, principalmente coisas de segurança. Então vamos lá. Quando eu estou falando de coexistência, por exemplo, eu vou trabalhar com um aplicativo que pode eventualmente tirar uma foto e armazenar isso na galeria de um telefone celular. Lembrem-se, a galeria pode ter informações ali que são sensíveis. Então é muito importante a gente fazer essa gestão da segurança e trazer isso aqui à tona para quem nos encomendou. Eu preciso também fazer com que o meu aplicativo funcione dentro de um Android, um iOS, ou seja lá qual sistema operacional, de forma harmônica, tanto com o sistema quanto com outros produtos que ali existirem. A segunda subcaracterística, então, ela é muito mais marcante numa aplicação mobile, que é a interoperabilidade. Uma aplicação mobile, ela é, por excelência, um portal para o mundo. Ela está fazendo conexão o tempo inteiro com outros sistemas, principalmente via as nossas APIs REST. Então, é muito importante
que a gente pense o quanto de cuidado a gente está colocando ali na API, na comunicação com outro sistema, na verificação se ela está íntegra, se não está, se a coisa está funcionando, se a informação está indo de forma consistente, se você está chamando o ponto correto ou não. A interoperabilidade é essencial para uma aplicação mobile. Bem, e se o sistema nosso de gestão da qualidade ele tem uma visão muito centrada no nosso cliente, no nosso usuário, digamos assim, talvez esse pilar da usabilidade é o que traga maior aderência no momento em que a gente está desenvolvendo nosso sistema ao cliente. Porque é onde ele vai conseguir realmente enxergar muito daquilo que a gente está trabalhando em cima desse nosso processo de gestão da qualidade. O que é a usabilidade? É o grau em que um produto ou sistema pode ser usado por usuários específicos para atingir objetivos específicos com eficiência, eficácia e satisfação em um contexto de uso específico. Essa característica é composta pelas seguintes subcaracterísticas: reconhecimento de adequação, grau em que o usuário ou os usuários podem reconhecer se um produto ou sistema é apropriado para suas necessidades. Aprendizagem, grau em que um produto ou sistema pode ser usado por usuários específicos para atingir objetivos específicos de aprender a usar o produto ou sistema com eficácia, eficiência, livre de riscos e satisfação em um contexto de uso específico. A operabilidade, grau em que um produto ou sistema possui atributos que o tornam fácil de operar e controlar. Proteção contra erros de usuário, grau em que o sistema protege os usuários contra os erros. Estética de interface do usuário, grau em que uma interface do usuário permite interação agradável e satisfatória para o usuário. Acessibilidade, grau em que um produto ou sistema pode ser usado por pessoas com a mais ampla gama de características e capacidades para atingir um objetivo específico, em um contexto de uso específico. Vamos lá, gente, isso é muita coisa, parece que é muita coisa e realmente é muita coisa, porque quando a gente vai desdobrar isso aí, a gente tem várias coisas que a gente precisa observar. Nós estamos falando aqui muito de desenvolver a interface do produto, colocar a interface do produto em funcionamento e o funcionamento adequado. E aí, quando a gente está fazendo isso, a gente tem que pensar o seguinte: primeira coisa, a gente tem que lembrar que um sistema ele é construído para uma determinada finalidade ou determinadas finalidades, os nossos requisitos. Primeira coisa, a nossa interface ela precisa estar adequada ao atendimento daquele requisito. Se eu estou fazendo um sistema, por exemplo, que vai ser utilizado ao ar livre, com o sol, a cor desse sistema, a maneira como o usuário vai enxergar, precisa ser pensada para isso, porque senão ele não vai conseguir resolver aquele problema. Ele não vai poder ser utilizado ali. Não interessa se o cadastro está bem feito, se eu estou atingindo toda a completude da resolução do problema do meu usuário, se inclusive está fácil dele chegar no lugar onde é que ele precisa. Mas se ele não conseguir enxergar por causa do sol, não está adequado. Ele não consegue reconhecer ali que ele conseguiu resolver aquele problema. E o reconhecimento não é só de visualização imediata ali de cor, ou seja lá o que for, mas de onde que ele vai achar os recursos também? Como é que esses recursos vão ser colocados? Como é que isso vai ser, como é que isso vai ser posicionado no menu? Então, isso tudo tem a ver com o reconhecimento de adequação. Aprendizagem, isso é importantíssimo num sistema, principalmente sistemas de mobile, onde a gente não tem muito essa questão de ter manual, de ter treinamento, não tem nada disso. O próprio sistema tem que se encarregar de ensinar para o usuário como ele vai aprender. Aprender a aprender. O sistema tem que levar o usuário a fazer a coisa da forma adequada. Seja por wizard, passo a passo, indicação na tela, seja por feedback, por documentação. O que é uma documentação num sistema mobile? Pontinho de interrogação em um ponto onde talvez ele vai ter dificuldade. Um campo onde não é muito comum. Sei lá, você tem um campo lá que chama KNAI para uma empresa jurídica. Nem todo mundo sabe o que é KNAI. Coloca um pontinho de interrogação, cliquei, ele me explica o que é, como preencher. Então, um sistema ele precisa ser um sistema que aprenda com o usuário e que faça o usuário também aprender com ele.
Isso é muito importante. A operabilidade. O sistema ele é fácil de usar, ele é fácil de controlar. Eu tenho que ficar dando microgestos no sistema o tempo inteiro para realizar determinadas tarefas. E às vezes a operação de uma tarefa para outra é difícil, ou eu tenho que clicar num ponto específico que é difícil acertar. A operação manual do sistema tem que ser fácil, tem que ser tranquila. Proteção contra erro. Isso é um ponto onde os analistas de sistemas erram demais. O usuário vai errar. É importante a gente ter isso em mente. Você colocou ali, ó, eu preciso que você digite aqui a sua data de nascimento. Pode ser que ele vai tentar digitar por extenso. E às vezes você quer que ele digite o número. O seu sistema tem que proteger com relação a isso. Não só na entrada, documentando direitinho como é que faz, mas também recuperando de um erro. Se ele digitou o tipo errado de dado, tem que ensinar para ele, olha só, aprendizado. Volta ali e fala assim, olha, o senhor usuário, eu preciso que você insira o número do mês e não o nome do mês. Ensina para ele. Tá? Não adianta só a gente fazer a proteção prévia. É importante também a gente entender que ele vai errar e que é preciso ele se recuperar desse erro. E proteger, obviamente, com documentação, com consistência, proteção prévia e tudo mais que você puder colocar. Estética de interface. Uma interface como estética legal não é uma interface bonita. Até porque essa questão de belo na estética é muito complexo. Pode, dependendo da escola que você estiver trabalhando aí de estética, isso pode ser até um critério subjetivo, que depende muito da subjetividade de quem olha. Estética não tem a ver com beleza, tem a ver com adequação e agradabilidade. Quanto isso está agradável e quanto isso está satisfatório para que o seu usuário utilize. Se ele não gosta de uma determinada cor que está agredindo, ele pode, por exemplo, eventualmente mudar aquela cor. Se ele está utilizando um tipo de fonte que não está estética para ele do ponto de vista que o incomoda, ele tem que poder mudar aquilo ali. Então a estética da interface não tem a ver com beleza, tem a ver com agradabilidade. Se o seu cliente está achando agradável ou não. E por fim, a acessibilidade. Acessibilidade, entenda-se, não só por inserir, e aí a gente já pensa logo numa estética, né, num pensamento meio capacitista, né? Vamos pensar aqui pessoas que são têm deficiência visual, né, os cegos e tudo mais. Sim, tá, gente? A gente tem que pensar em pessoas que têm necessidades especiais. Mas a gente tem que lembrar que a necessidade especial está muito mais perto de todo mundo que a gente imagina. À medida que a gente vai envelhecendo, por exemplo, a nossa vista vai ficando mais cansada. Quando você está fazendo um sistema onde os seus usuários têm uma determinada idade, você tem que pensar que eles vão ter sim dificuldade de enxergar uma letra pequena. Ou colocar um contraste adequado no fundo do aplicativo. Pensar que você pode eventualmente sugerir para quem está contratando o sistema colocar ali uma tradução em Libras ou outras coisas do gênero. Para quê? Para que a gente melhore a acessibilidade. Gente, existem determinadas coisas de acessibilidade que normalmente o analista de sistemas não coloca e está à nossa mão. Por exemplo, colocar uma legenda de uma imagem na web. Já existe um texto alternativo dentro do HTML para isso. E a gente nunca lembra disso. A gente tem que descrever as imagens. Porque hoje o navegador, o sistema operacional, o telefone celular, todos esses equipamentos já têm a capacidade de pegar aquela imagem, olhar o texto alternativo e ler para a pessoa que tem uma deficiência visual. Então, lembrem-se, a gente precisa pensar em todos os públicos na hora de utilizar o nosso sistema. Vamos lá. Esse tema também é bem polêmico, né? Porque isso aqui é uma coisa que também a gente muitas vezes precisa na bola. A gente não lembra dessas características num sistema. Mas um sistema sem isso aqui, ele é nada. O que é isso? É a confiabilidade. Então vamos falar um pouquinho de confiabilidade. É o grau em que um sistema, produto ou componente executa funções especificadas sob condições especificadas por um período de tempo especificado. Essa característica é composta pelas seguintes subcaracterísticas: maturidade, grau em que um sistema, produto ou componente atende às necessidades de confiabilidade sob operação normal. Disponibilidade, grau em que um sistema, produto ou componente
está operacional e acessível quando necessário para uso. Tolerância a falhas, grau em que o sistema, produto ou componente opera conforme pretendido, apesar da presença de falhas de hardware ou software. Recuperação, grau em que um sistema de interrupção, em caso de interrupção ou falha, um produto ou sistema pode recuperar os dados diretamente afetados e restabelecer o estado desejado do sistema. Pessoal, isso aqui tem muito a ver com o quanto eu confio naquela ferramenta ou não. Então vamos lá, quando a gente está falando de maturidade do sistema, é importante que, em condições normais de uso do sistema, ele trabalhe redondo. Ele precisa fazer o que ele foi contratado para fazer sem contratempos. Ele precisa ir de cabo a rabo de um ponto ao outro sem falha. Por quê? Porque ele está em condições normais. Ele não pode apresentar falha. A disponibilidade é o grau em que um sistema ou produto ou componente está acessível. Então vamos lá. Quando a gente está fazendo aplicativos, normalmente a gente está pensando em aplicativo que vai usar uma API na nuvem, em algum lugar assim. A gente tem que pensar em todos esses pontos e, inclusive, fazer uma combinação prévia de requisito, o quanto esse sistema nosso vai estar no ar. E uma coisa interessante, a gente sempre pensa o seguinte: qual que é o grau de disponibilidade de um sistema normal? É 100%? Normalmente não. Nem as grandes plataformas de cloud garantem 100% de disponibilidade. Contudo, a gente precisa entender que, dadas as circunstâncias no qual o nosso software está sendo construído, o quanto o nosso cliente que está contratando esse serviço precisa que o software esteja ok. Dado esse número, nós temos que perseguir isso. E a gente tem que garantir isso como? Verificando se o meu sistema pode quebrar, quando ele pode quebrar, como ele pode quebrar, dependendo de todas essas condições que o cercam em termos de sistema, nuvem, rede e outras coisas assim por diante. E mesmo disponibilidade de um site e outras coisas mais. Ok, quebrou, caiu, como que eu recupero esse cara rápido? Apesar de estar lá embaixo em recuperação, eu tenho que pensar que a minha disponibilidade ela depende disso também, de redundância. O quanto esse cara aqui caiu, beleza, como é que eu vou colocar ele no ar de novo? Tá? Então a gente tem que pensar um pouco nisso. Tolerância a falhas. O meu sistema opera igual ele foi pretendido lá na maturidade? Opa, não, ele tem errinho. Gente, não existe sistema 100% maduro e que vai ter, mesmo em condições normais, uma operação de 100%. Ele vai ter falha em algum momento. Porque a gente nunca pensa em todas as possibilidades com todos os parâmetros. Agora, o mais importante que a gente saber que isso vai acontecer é como que eu penso nessa tolerância de falha. Por exemplo, entrei com uma informação ali errada, sei lá, um e-mail inconsistente e o meu sistema prosseguiu. Opa, ele entrou com essa informação lá. É um problema de software, deu uma falhazinha, sei lá, no banco de dados, ou seja lá o que for. Como é que esse cara vai para frente? Como é que ele trabalha? Como é que eu pego essa informação depois e vou continuar o meu fluxo? Outra coisa, meu Firebase caiu. Estou lá trabalhando com a Firebase. Estou aqui, caiu o Firebase. O que vai acontecer com o meu aplicativo que depende dele para funcionar? Simplesmente trava? Para? É preciso pensar nesse tipo de operação. É preciso pensar quando esse cara falha. E o mais importante de tudo, que eu acho que fecha aí, né, muito bem esses 4 pontos, é exatamente a gente pensar na recuperação, porque a gente falou de casos de falha, de disponibilidade, de tolerância e mesmo de maturidade, mas como é que eu recupero isso? Como é que eu faço com que o meu cliente, por exemplo, sei lá, são 5 passos em um cadastro e o sistema deu pau lá e perdeu a conexão com o Firebase exatamente no último? Cara, como é que eu vou recuperar isso para o cara? Como é que eu vou restabelecer? Ele vai perder tudo que ele fez até aqui? Todos esses pontos em confiabilidade vão levar ao uso ou não do meu aplicativo. Se eu caio em descrédito, se o meu aplicativo não tem confiabilidade, ele não vai ser utilizado. E aí eu vou perder o meu cliente, o meu produto, o meu serviço e vai tudo para o beleléu. Então é muito importante a gente pensar na confiabilidade do que eu estou desenvolvendo. Segurança. Segurança também é um tópico muito importante, principalmente no que diz respeito a mobile.
eu estou ressaltando alguns pontos aqui, é claro que todos eles são muito importantes, que senão a gente teria cortado eles como pilares aqui, mas existem alguns que sobressaem muito com relação aos outros. Não que os outros não sejam importantes, mas alguns eles exigem um grau de importância e de olhar muito mais acurado da nossa parte como desenvolvedor. Eu falei da usabilidade, falei também da confiabilidade, contudo a segurança também é um pilar assim vital. O que diz a segurança? É o grau em que um produto ou sistema protege informações e dados para que pessoas ou outros produtos ou sistemas tenham um grau de acesso de dados a dados adequados aos seus tipos e níveis de autorização. Essa característica é composta pelas seguintes subcaracterísticas: confidencialidade, grau em que um produto ou sistema garante que os dados sejam acessíveis apenas por aqueles autorizados a terem acesso. Integridade, grau em que um sistema, produto ou componente impede o acesso não autorizado ou a modificação de seus programas ou dados de computador. Não repúdio, grau em que se pode provar que as ações e eventos ocorreram de modo em que os eventos ou ações não possam ser repudiadas posteriormente. Accountability, grau em que as ações de uma entidade podem ser rastreadas exclusivamente para aquela entidade. E autenticidade, grau em que a identidade de um assunto ou recurso pode ser comprovada como aquela reindicada. E, gente, eu vou dizer real, a gente negligencia muitas vezes essa parte de segurança até por desconhecimento, por a gente não entender o que são essas coisas e o quanto isso é importante. Lembra que hoje, não só no Brasil, mas no mundo, existe uma série de leis que regulam toda essa parte de segurança de software. É muito importante a gente pensar nisso e pensar como é que a gente vai trabalhar isso aí. Por exemplo, quando eu estou falando de confidencialidade, eu estou batendo direto na LGPD, que é a nossa Lei Geral de Proteção de Acesso a Dados. O que isso quer dizer? Quando eu estou falando de confiabilidade, eu preciso fazer com que as informações que estão dentro do meu sistema, que eu recolho esses dados do meu usuário, elas estejam seguras. Elas sejam acessíveis apenas por aqueles que são autorizados a acessar. E mesmo assim, em que eu vou abrir de acordo com a necessidade. Então, eventualmente, eu tenho lá, por exemplo, dentro do meu sistema, o nome de um usuário, sei lá, tenho alguma outra informação que possa ser pública. O nome e mais uma outra informação pública dentro de um sistema. Contudo, eu tenho, por exemplo, um volume de compra que esse cara realizou no último mês. Essa informação não é pública e nem deve ser. Ela só pode ser acessível por algum mecanismo do produto ou outros produtos, desde que seja autorizado pelo seu usuário e que tenha uma justificativa plausível para isso. O nosso sistema precisa proteger e garantir que isso aconteça. A integridade é o grau em que um sistema ou produto ou componente impede o acesso não autorizado. Aí, galera, olha só, usuário, autorização, grau de acesso, regra de acesso, isso precisa ser muito bem colocado. Nós trabalhamos hoje aí com o Firebase, que é um banco de dados muito rápido de se trabalhar, de muito fácil acesso, só que a gente precisa, na hora que a gente cria ele, já criar as regras de acesso. Quem vai ter acesso a cada nó, como é que isso vai ser feito, porque senão o seu sistema fica todo aberto para todo mundo, e não pode. O não repúdio, isso aí, normalmente a gente não lembra de fazer isso aí. O que é isso? Se uma pessoa foi lá no sistema e fez determinada coisa, ela precisa ter a garantia, ou o sistema precisa ter a garantia, que ele vai virar e vai falar assim, cara, isso foi feito mesmo, e quem fez foi o fulano de tal. Essa ação, ela precisa estar comprovada num nível em que a pessoa que fez aquilo ele não possa negar que fez, principalmente se for algo que vá ser computado ou imputado penalmente, legalmente ou de forma ética para aquela pessoa. Então ela não pode de forma alguma virar e falar assim, não fui eu que fiz. Garantindo aí, inclusive, a accountability, né? Ou traduzindo aí numa linguagem mais livre, né? Uma responsabilização, que é um grau em que as ações de uma entidade possam ser rastreadas exclusivamente para aquela entidade. Se eu estou falando do repúdio lá em cima, né? Que aquele evento ocorreu daquela forma, naquele modo, vou gravar um log, eu também preciso falar que aquele evento foi responsabilidade do fulano,
Por quê? Porque eu consigo ter ali um ID único ou uma maneira única de provar que quem fez foi aquela entidade. E a autenticidade é o grau em que a identidade do assunto ou recurso possa ser provada. Não adianta eu ter todas essas questões de segurança, né, de accountability, de responsabilidade, não repúdio, integridade, enfim. Se eu não consigo provar que eu vou garantir que aquele cara está autêntico, que ele é ele mesmo. Sistemas bancários, por exemplo, exigem que no momento que você cadastra, que você mande um documento com selfie, reconhecimento facial e tudo mais, né? Então, segurança, tema importantíssimo. Normalmente a gente não presta atenção nisso, mas é muito importante que daqui para frente, dentro do nosso processo de gestão da qualidade, a gente pense sim em todos esses pontos. Manutenabilidade. Obviamente, isso aqui influencia diretamente os desenvolvedores, mas não só os desenvolvedores. Vamos dar uma olhadinha aqui? Essa característica representa o grau de eficácia e eficiência com que um produto ou sistema pode ser modificado para melhorá-lo, corrigi-lo ou adaptá-lo às mudanças no ambiente e nos requisitos. Essa característica é composta pelas seguintes subcaracterísticas: modularidade, grau em que um sistema ou programa de computador é composto de componentes discretos, de modo que uma mudança em um componente tem impacto mínimo em outros componentes do mesmo sistema. Reutilização, grau em que um ativo pode ser usado em mais de um sistema ou na construção de outros ativos. Analisabilidade, grau da eficácia e eficiência com que é possível avaliar o impacto em um produto ou sistema de uma mudança pretendida em uma ou mais de suas partes, ou diagnosticar um produto quanto à eficácia, quanto a deficiências ou causas de falhas, ou identificar partes a serem analisadas, serem modificadas. Modificabilidade, grau em que um produto ou sistema pode ser modificado de forma eficaz e eficiente sem introduzir defeitos ou degradar a qualidade do produto existente. E a testabilidade, grau de eficácia e eficiência com que os critérios de teste podem ser estabelecidos para um sistema, produto ou componente. E os testes também podem ser realizados para determinar se esses critérios foram atendidos. Então vamos lá. Falei aqui que isso aqui é uma coisa que bate muito nos nossos desenvolvedores, né, programador mesmo, mas não só. Por quê? Quando a gente está falando, obviamente, de modularidade, reutilização, estamos falando diretamente de código, sim, de componente de sistema, componente de banco, ambiente também. Então nós estamos falando aí muito dessa parte técnica. Contudo, quando a gente chega ali em analisabilidade, a gente está falando no grau de eficiência e eficácia com que é possível avaliar o impacto de um produto ou sistema em uma mudança pretendida. Por que eu estou enfatizando isso? É muito comum em projeto a gente fazer modificação de requisito. Aqui a gente está falando muito em gestão de requisito. Tá, posso falar também de código, posso falar de função, posso falar de uma API? Pode, mas esse ponto bate muito em requisito. Às vezes o cliente lá no início do projeto ele pede um requisito. À medida que ele vai trabalhando, ele entende que aquele requisito não vai resolver o problema dele. Ele pede então para mudar esse requisito. O desenvolvimento de software ele é um processo vivo. Não adianta a gente pensar que uma vez definido o requisito, ele vai até o fim e vai morrer daquela forma. Não, pode ser que no meio do caminho ele mude. Não tem problema ele mudar. O problema é a gente não avaliar o impacto dessa mudança do requisito, não documentar e não entregar de forma adequada. Esse é o problema. A manutenabilidade ela não tem a ver só com quando o sistema está entregue e em um momento de manutenção. Ele tem a ver também como é que eu vou manter todos esses artefatos ao longo do tempo e mesmo ao longo do tempo de desenvolvimento. E aí a gente bate ali na modificabilidade. Como que eu posso mudar o meu produto ou sistema para que ele seja modificado ali de forma eficiente, sem introduzir defeitos. Por quê? Gente, um sistema é uma coisa viva, não só no momento de operação dele, mas também no momento de desenvolvimento. O quanto ele é confiável para introduzir uma mudança numa função. Vou trabalhar hoje com real, amanhã eu preciso trabalhar com outras moedas, real, dólar, franco, libra, ou seja lá o que for. Como que eu vou fazer isso sem derrubar o meu sistema?
Será que ele consegue? Será que ele tem a capacidade de fazer isso? E por fim, como último tópico, e muito importante como que nós estamos preparando esse sistema para ser testado diante da manutenção. Não só, de novo, manutenção não é só no momento em que o sistema está no ar rodando. Ao longo do processo de desenvolvimento existe a manutenção dos artefatos, a manutenção do código, a manutenção da modularidade, a manutenção de tudo que eu estou desenvolvendo. Então é importante eu conseguir testar isso. E aí nós vamos falar de testes manuais, nós vamos falar de plano de teste, caso de teste, e também de testes automatizados, que bate muito em cima desse ponto. O último ponto, o último pilar, acaba que a gente aqui, por ser uma fábrica de mobile, a gente acaba fazendo isso de forma meio forçada, porque o próprio ambiente, muitas vezes, ele exige que a gente faça isso, mas é legal a gente ter isso aqui de forma explícita, né? Daqui para frente a gente pensar nisso de forma explícita. O primeiro ponto aí da portabilidade, né, que a gente vai pensar como que a gente vai portar? Portar é levar de um lugar para o outro, tá, gente? Então vamos ver ali a definição, que aí a gente vai pensar um pouco muito nesse mundo mobile, também mundo de games e mundo aí de internet. E eu acho que quem já é de fábrica ou está entrando numa fábrica mobile vai identificar muito dessas coisas. Mas, de novo, é legal a gente estabelecer o que a gente quer fazer e como a gente vai fazer isso aí e pensar sempre nesses pontos. O que é a portabilidade? É o grau de eficácia e eficiência com que um sistema, produto ou componente pode ser transferido de um hardware, software ou ambiente operacional para outro. Essa característica é composta pelas seguintes subcaracterísticas: adaptabilidade, grau em que um produto ou sistema pode ser adaptado de forma eficaz e eficiente para o hardware, software e outros ambientes operacionais, ou de usos diferentes ou em evolução. Instabilidade, grau de eficácia e eficiência com que um produto ou sistema pode ser instalado e desinstalado com sucesso em um ambiente específico. E por fim, a substituibilidade, grau em que um produto pode ser substituído por outro produto de software especificado para a mesma finalidade ou ambiente. Quem é desenvolvedor mobile está se vendo aqui o tempo inteiro. Primeiro, fazer, por exemplo, um site que vai rodar na web e vai rodar num telefone celular, ele precisa sim ser responsível e adaptável, porque as interfaces são diferentes. Então, a gente já começa pensando por aí. Contudo, a gente tem que pensar também qual sistema operacional Android, por exemplo, eu vou dar suporte? São todos ou não? Quando eu estou falando de Android, eu estou falando de bibliotecas inclusive de terceiros, para fazer determinadas coisas específicas. O quanto meu sistema está preparado para trocar essa biblioteca interna? O quanto meu sistema está preparado para usar um software ou outro? O quanto ele está preparado para ir de um Samsung para um Xiaomi? E o quanto ele está preparado para rodar no iOS e no Android, ou eventualmente no Windows ou no Chrome, ou seja lá qual outro sistema operacional. Não vamos deter muito aqui com os exemplos, só citei alguns porque isso aqui faz muito parte do nosso dia a dia e tem que fazer cada vez mais, até porque a ideia é que a gente documente isso aqui no nosso processo de desenvolvimento de software com qualidade. Então é isso, pessoal. Chegamos então ao fim desse nosso módulo, né? Nós vamos passar para o próximo módulo agora. Daqui a pouco a gente está cada vez mais caminhando para algo que seja hands-on e espero que vocês tenham tido bastante proveito aí na hora que eu falei desses pilares. E lembrem-se, isso tem que estar introjetado na gente para que a gente trabalhe de forma cada vez mais a atender os nossos requisitos de qualidade que estamos colocando. Então é isso, até o próximo módulo.